Olá, galerinha dos sextos anos, tudo bem? Espero que sim, meus amores. Bora lá para mais uma aula? Então vamos lá, gente. Na aula de hoje, nós vamos falar da literatura de cordel, tá? Está aí no livro 7, capítulo 17, páginas 17 a 19 e o módulo é o 105. Vamos lá? Então vamos ver aí o que é a literatura de cordel. É possível que em alguma circunstância de sua vida você tenha ouvido falar em literatura de cordel. Então vamos ver o que é isso, né? Trata-se de um gênero muito presente em nossa cultura, especialmente no Nordeste do Brasil. Seu nome deve-se ao fato de os folhetos, pequenos livros que contêm os poemas, ficarem expostos para venda, pendurados em cordões, daí os cordéis, como se estivessem em varais, tá? Então aqui o livro de vocês trouxe, né, ó, porque do cordel, então eles ficavam aqui pendurados nesses cordões aqui, tá? Para serem vendidos. Os poemas contidos em tais folhetos, né, nos cordéis aí, apresentam formas e conteúdo típicos. Geralmente são compostos em estrofes de 6 versos. Lembra que 6 versos o verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto de versos. Então aqui, ó, estrofes, vamos pensar que seria isso aqui, tá? Só para vocês terem uma noção, pensem que aqui esteja escrito alguma coisa. E o verso seria cada linha disso aqui, ó, tá? Então a estrofe, o conjunto de versos, e os versos são cada linha do poema. Então, olha só, esses folhetos aí, né, contidos, né, nesses poemas aí contidos em tais folhetos, os conteúdos aí são sempre típicos. E eles são compostos por 6 estrofes de 6 versos, também chamadas de sextilhas. Por que sextilhas? Porque contém 6 versos. Então, olha só como ele se dá. Rimando nos versos pares, ou seja, no segundo, no quarto e no sexto verso. O conteúdo ainda, que bem variável, frequentemente gira em torno de narrativas que dizem respeito ao Brasil, ou seja, o folclore, os personagens históricos e os problemas sociais e políticos. O cordel a seguir trata-se de uma lenda sobre o pássaro Uirapuru. Assim, faz referência ao folclore brasileiro. Então vamos ver, ó. O Irapuru. O sonho alimenta a vida de qualquer humano ser. Se você não mais precisa de sonhar por tudo ter. Sem sonho também se torna desnecessário viver. Ainda quando criança, no meu velho Ceará, dizia com pensamento: sinceramente não há um canto mais envolvente do que o do sabiá. Hoje, no salão azul da minha suíte bela, eu vejo a luz do crepúsculo da minha ampla janela e um sabiá laranjeira cantando pertinho dela. O sabiá laranjeira canta enquanto cai a noite, e no canto aconchegante o meu pensamento vai, de volta como num sonho, ao casebre do meu pai. Quando iniciei a lenda do Irapuru, enfim, o sabiá com ciúmes cantou pertinho de mim, com quem diz: não há pássaro que cante bonito assim. Meu amigo sabiá, por favor, não se ofenda. A lenda do Irapuru é feita por encomenda. Lhe peço autorização para escrever esta lenda. O Irapuru só sai do doce e lendário encanto, uma única vez por ano, e assim o divino canto para ser por nós ouvido. Há que se esperar tanto. Pessoalmente, entretanto, não há rota, não há pista, e sim o Irapuru dificilmente se avista. Ouve-se apenas o canto do maravilhoso artista. A palavra Uirapuru tem o significado na comunidade indígena, como o pássaro abençoado, e por esta razão que é reverenciado. A vida do Irapuru somente é interrompida
quando a energia vital encontra-se exaurida. Aí o pássaro sai suavemente da vida. Assim, periodicamente, durante tardes inteiras, repleta de poesia, se ouve nas laranjeiras a voz mais melodiosa das florestas brasileiras. Silva Gonçalo Ferreira, da Academia Brasileira de Letras, de cordel. Aí, pessoal, o livro de vocês trouxe o vocabulário, que o crepúsculo aí significa claridade entre a noite e ao nascer do sol, e entre o dia e o pôr do sol. Exaurido, esgotado, exausto, e referenciar, né? Prestar culto, idolatrar. Então, vejam só. Veja que o mencionado anteriormente, quanto à forma, se confirma. Ou seja, as estrofes têm 6 versos, com rima nas linhas pares, como exemplifica aqui nesse trecho. Então, olha, vamos lá para as estrofes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é uma estrofe com 6 versos. E onde ficam as rimas dessas estrofes? Nas linhas pares, ó, como vocês podem ver. Vou circular aqui para vocês, ó. Olha só. E como elas se rimam, ó? Cai, né, ó, terminação em ai, ó. Vai e pai, tá? Então, ó, o sabiá laranjeira, quando encanta a noite cai, e no canto aconchegante o meu pensamento vai, de volta como num sonho, ao casebre do meu pai. Perceba também que essa composição revela um ritmo. Além de os versos apresentarem aproximadamente o mesmo tamanho, as sílabas fortes ocupam posições semelhantes, né? A sílaba forte é a sílaba tônica. Isso é importante para a declaração do cordel. Sendo o texto estruturado dessa maneira, dizê-lo em voz alta torna agradável aos ouvidos públicos. Além desses aspectos formais, o Irapuru contém uma mensagem significativa. Já destacamos que tem como foco uma lenda folclórica, a do pássaro Irapuru, né? Com base nela, sugere ao leitor ouvinte uma reflexão sobre o passado e as lembranças que ele gera no presente. Leia estas 2 estrofes. Então vamos ver, ó. Ainda quando criança, no meu velho Ceará, dizia com pensamento: sinceramente, não há um canto mais envolvente do que o do sabiá. Hoje, no salão azul da minha suíte bela, eu vejo a luz do crepúsculo da minha ampla janela e um sabiá laranjeira cantando pertinho dela. Passado e presente são unidos por um elemento. Qual é esse elemento? O canto do sabiá. Na medida em que faz parte tanto da infância quanto da vida adulta de quem conta a própria história, nesse cordel. Tal canto é o que une, por meio das lembranças aí, os 2 tempos, né? Que é o passado e o presente dele aí. É interessante notar, portanto, que o cordel trata do que é próprio da cultura de nosso país. Simultaneamente estimula a reflexão sobre as experiências individuais, como a infância. Com você já ocorreu algo semelhante ao que mostra o cordel que acabamos de ler? Há um elemento do passado, um animal, uma pessoa, um objeto, um cheiro ou um gosto que lhe ative a memória? Você já parou ali para você pensar em algo aí do seu passado, né? Às vezes um perfume, né? Ou a chuva ali molhando a terra, te lembra alguma coisa? Agora você já sabe que essas lembranças podem ser transformadas em poemas, como os que são dispostos em folhetos de cordel. Então, olha só, pessoal, aí nós temos a xilogravura. Vamos ver o que é isso? Uma expressão artística estreitamente vinculada à literatura de cordel, é a xilogravura. Os folhetos que contêm poemas desse gênero têm capas elaboradas com essa técnica. Na xilogravura, um artista esculpe determinado desenho em uma tábua de madeira, deixando-o em relevo e passa tinta em cima dessa matriz, como se criasse um carimbo.
Em seguida, exprime em um papel o desenho elaborado. Então, olha aqui, né, ó. A técnica da xilogravura, né? O rapaz aí, uma pessoa, né? Fazendo. E depois a representação dela, né? Como que ela fica, ok? Então, vamos lá, resumindo. A literatura de cordel é uma manifestação artística que combina vários elementos, como a escrita, a oralidade e a xilogravura, né? Que são esses desenhos aí em uma tábua de madeira, tá? Que deixa aí em alto relevo. Essa expressão cultural brasileira é típica do Nordeste do país, gente. Então, olha, tá aí no nosso Nordeste, né? Mais precisamente nas regiões da Paraíba, Pernambuco, Pará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Esse tipo de literatura se utiliza de folhetos que são tradicionalmente vendidos em feiras populares. Gente, eu conheço aí o estado do Alagoas, tá? E fiquei 7 dias por lá fazendo uma viagem. E realmente nessas feiras tem, tá? Esses folhetos aí, esses cordéis. Eu até trouxe, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aí olha só, qual a origem da literatura de cordel? Vamos ver então? A literatura de cordel é uma das heranças lusitanas que herdamos. Ela surgiu em Portugal por volta do século XII, tá? Com o trovadorismo aí medieval. Nessa época, havia um artista que declamavam histórias cantadas para o público, visto que o analfabetismo era praticamente generalizado, e uma das formas de transmissão de conhecimento e diversão era através da oralidade, por isso que eles ficavam falando. Mais tarde, no século XV e XVI, já no Renascimento, é criada a prensa, o que viabilizou a impressão mais rápida e a quantidade de texto no papel. A partir disso, as histórias que eram contadas apenas oralmente pelos trovadores passaram a ser gravadas em folhetos e tomaram as ruas, pendurada em cordas, tá? Os cordéis, como é conhecido em Portugal, a princípio, né, peças de teatro também eram impressas nesses livretos, como, por exemplo, a obra do escritor aí português Gil Vicente, ok? Então, com a chegada dos portugueses ao país, veio também a prática da literatura em cordel, que se instalou no Nordeste. Dessa forma, né, no século XVIII, essa expressão cultural se solidifica no Brasil, tá? Então, ela fica duradoura aí. Figuras importantes para a população do cordel são os repentistas, violeiros que cantam histórias rimadas em locais públicos, de maneira parecida aos que faziam os antigos trovadores. Gente, quem nunca ouviu aí o caju e o castanha? Né? Você lança um desafio para eles, uma palavra, alguma coisa, e eles ali ficam com o seu. Como chama aquilo? Não é tambor, gente. Pandeiro, perdão, ficam com o seu pandeiro ali, tá? Contando as histórias. Procurem aí no YouTube para vocês verem caju e castanha. Características do cordel nordestino. O cordel nordestino tem como a marca a maneira irreverente e coloquial de contar as histórias. Olha aí, coloquial, né? Ele utiliza a simplicidade e a linguagem regional, a língua deles mesmo, o que torna uma expressão de fácil compreensão para a população em geral. Temas recorrentes aí na literatura de cordel. As narrativas normalmente contam histórias fantásticas de personagens regionais ou situações aí do dia a dia, do cotidiano deles, tá? Trazendo lendas do folclore, temas políticos, sociais, da religião aí, os temas profanos aí do mundo, entre outros. E aí, eu trouxe para vocês a xilogravura aí do cordel, tá? Uma imagem para vocês. Turminha, a tarefa de vocês vai ficar aí no livro 7, página 26 vocês farão o exercício 1 e 2, página 27 vocês farão os exercícios 3 e 4, tá? E na página 28 vocês farão os exercícios 5 e 6. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem aí no WhatsApp da sala de vocês, que eu estarei à disposição, ok? Boa semana e até a próxima aula, turminha. Fiquem com Deus.